Graça e paz, povo de Deus, dando sequência às lições bíblicas, nessa videoaula vamos estudar a lição 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Antes de continuar, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que serão postados aqui no canal. Dito isso, vamos para a introdução da lição 10, que tem como tema central a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E a introdução desta lição nos diz o seguinte: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Eu sei que você tem já ouvido esses assuntos por aí, e dessa forma, barganhar com Deus. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Então, é a expressão da gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Frisar bem esta frase. O nosso tempo é marcado pelo apego às coisas materiais. Por isso, esse tempo também é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristã. Ou seja, a administração dos bens que Deus nos deu. E aqui nós já podemos entrar na verdade prática desta lição, que nos diz o seguinte: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Lembre-se, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. É um privilégio, não é? O Senhor é a fonte de toda a riqueza, e tanto a prata quanto o ouro pertencem a Ele. E isso demonstra que as posses e os bens são concedidos ao ser humano por meio do nosso Deus. Se Deus nos concede para podermos administrar os bens concedidos, então cada um de nós prestará contas de tudo o que recebemos nesta vida para administrar. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, conforme descrito em Romanos, capítulo 14, versículo 12. O tópico 1 tem como tema o seguinte: conhecendo o evangelho da barganha.
O seu subtópico, o primeiro subtópico deste tópico, nos diz o seguinte: dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha pelos falsos profetas e os falsos mestres. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo e o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias pessoais, pessoas são abordadas e toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma. Já notou? A promessa sempre é a mesma. Dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. São os argumentos dos falsos mestres. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. O sentido da barganha é este: colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der, ou que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. O que ele quer dizer aqui? Se alguém deu a Deus, negociando com Deus, e Deus não der, Deus deixa de ser Deus. É a velha técnica de famigerada teologia da prosperidade. E aqui repito o que eu disse na aula anterior, né? Eu repito aqui: cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas, que enganam as pessoas, e isso tudo em nome de Deus. Cuidado! Existem muitas pessoas mal intencionadas que estão transvestidos de pastores, de bons samaritanos, para extorquir aqueles e aquelas que estão despreparadas biblicamente. Por isso, aqui eu quero enfatizar e quero ratificar e sempre bater na tecla: vá a uma escola bíblica dominical, onde se ensina a palavra de Deus e você ser edificado e com mais conhecimento para a sua vida. E como podemos saber se os dízimos e ofertas estão sendo aplicados aonde deve ser? Todas as igrejas sérias fazem prestação de contas aos seus membros. Alguns ministérios fazem prestação de conta mensalmente, outros anualmente, mas todos devem prestar conta aos seus membros. Bom, agora vamos ao segundo subtópico do primeiro tópico, que diz o seguinte: dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. E isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação, segundo os falsos profetas e a doutrina meritória. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Você pode conferir na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Se você tem acompanhado as aulas, principalmente a aula 9, na qual a mesma trata a respeito do grupo dos desigrejados e estes que discordam de tudo que existe hoje no que se refere à organização em questão de dízimos e ofertas, são pontos de divergências entre esses grupos
e outros que pensam e agem da mesma forma. E como eu disse, essas pessoas acreditam que é possível voltarmos à era primitiva, ou seja, viver sem um lugar específico para adorar, que não deveríamos nos organizar. Os desigrejados acreditam que a população cristã ficaria como nos tempos primórdios. Nos dias atuais, existem algumas demandas da comunidade cristã que precisam ser supridas. Por exemplo, tem ministérios que enviam missionários, missionárias. E como esses irmãos e irmãs são mantidos? Através dos dízimos e ofertas. Também tem outros fatores, por exemplo, água, luz, IPTU, manutenção, algumas assistências sociais. Alguns ministérios têm casa de repouso, casa de recuperação. Alguns pastores recebem salário para ficarem à disposição da igreja. E como tudo isso pode ser mantido, senão pelas ofertas e pelo dízimo? E como tudo isso é pago, senão pelos dízimos e ofertas? Ok? Então, para você entender esta aula, é preciso que você volte lá na aula 9 e aí você dá continuidade a este vídeo que você vai entender todo o processo até aqui. Escute o que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. E eles insistiram nisso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. A entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus nem prática legalista. Mas há uma teologia que fomenta a barganha como um dos seus pressupostos, a doutrina ao direito legal do crente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando Cristo morreu na cruz, ele conquistou tudo para nós, muito além da salvação. Que naquele sacrifício estava incluso o direito às riquezas terrenas. Isso é o que ensina a teologia da prosperidade. Essas pessoas enganam e, além de induzir os cristãos a crerem que podem requerer o que é seu por direito, fazendo com que os incautos cometam o pecado da barganha contra Deus. Por isso insisto em dizer, cuidado com esses falsos ensinos, com esses falsos profetas. Vamos agora ao segundo tópico que diz: a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. E o seu primeiro subtópico nos diz: o dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros, ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum que se tem nesses grupos, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão não estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática, como você pode ler na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Abraão deu o dízimo de tudo o que tinha, centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés
não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o dízimo. E aqui eu quero ajudar a esclarecer esse ponto. O amor ao dinheiro, conforme está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos ou devolver o dízimo, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido mal discipulados, ou porque são extremamente apegados aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. E isso é sério. Precisa se corrigir esse problema. O ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. A verdade é que a igreja, em um sentido espiritual e universal, não precisa de bens materiais. Quero deixar claro. A verdade é que a igreja, em um sentido espiritual e universal, não precisa de bens materiais. No entanto, no sentido de igreja local, como organização e instituição, necessita de recursos materiais, financeiros e patrimoniais para a sua manutenção, bem como obtenção e uso de meios para o cumprimento de sua missão aqui na Terra. O que se deve ter como princípio inegociável é não aceitar o dinheiro que venha de fora. Quero aqui repetir. O que se deve ter como princípio inegociável é não aceitar o que venha de fora. Por exemplo, não se deve aceitar a concessão de recursos públicos para as atividades fim da igreja. Por exemplo, evangelização, para o ensino, adoração, louvor e etc. O financiamento das atividades da igreja local deve ser proveniente das fontes indicadas na palavra de Deus, dízimos e ofertas. Vamos agora então para o segundo subtópico do tópico 2. E o segundo subtópico diz o seguinte: o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo ou devolver o dízimo, porque eu acho essa palavra melhor. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa. Contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre isso. Sobre o lugar das ofertas, sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Isso é claro. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então, por que ele o usou?
não é verdade? Se não era um princípio válido, por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Como viveria esse obreiro? São perguntas que ficam, mas poucos aceitam o que o texto bíblico nos diz. Vamos um pouco aqui, eu quero aqui agora trazer um pouco de história para implementar mais ainda esta aula. Vamos aqui falar um pouco desse relacionamento dos cristãos com o dinheiro. O cristianismo do século XVI, podemos lembrar da grande mudança doutrinária da justificação pela fé e da desvinculação da autoridade central de Roma. Lembra? Se não, vamos aqui clarear um pouco mais, lançar luz sobre esta aula. Poucos sabem, talvez, como a Roma mudou a atitude dos cristãos em relação ao dinheiro. Martinho Lutero, que foi o precursor aí que mais se destacou aí que o nome sobre a reforma, trouxe as boas novas de que o valor da pessoa era totalmente independente do seu sucesso, que era avaliado ou em termos de renúncia do mundo ou em quantidade de bens adquiridos. Com isso, passou a travar uma batalha dupla, tanto contra o ascetismo monástico quanto contra o emergente capitalismo. Na verdade, os dois, salvação por obras e esforço humano, são os lados da mesma moeda. Os pobres ganhavam mérito por sua pobreza e humildade, e os ricos o ganhavam por contribuir generosamente para os necessitados. Os gananciosos usavam mal as coisas materiais em seu desejo de adquirir posses e bens. Os ascetas se relacionavam mal com o mundo no seu esforço de abandoná-lo. O resultado final, em ambos os casos, era insegurança pessoal, já que se colocava confiança na realização pessoal e não em Deus. Os princípios capitalistas, como a ideia de ganhar dinheiro usando o próprio dinheiro, ainda estavam incipientes no tempo de Lutero, mas ganhando força e influência. Lutero abominava os capitalistas calculistas, pois percebia que sua prática divorciava o dinheiro de finalidades humanitárias e criava uma economia de aquisição. Pregava continuamente contra a crescente economia de créditos e empréstimos e identificava os avarentos e agiotas como os maiores inimigos da humanidade, depois do próprio diabo. A fim de aumentar sua renda, dizia Lutero, o agiota deseja que o mundo inteiro se arruíne e que assim haja fome, sede, miséria e necessidade. Dessa forma, todos dependerão dele e serão seus escravos, como se ele fosse um Deus. Essa cobiça por lucros, segundo Lutero, tinha diversas e engenhosas expressões: vendas a prazo, empréstimos, manipulação do mercado por reter ou despejar mercadorias, criação de cartéis e monopólios, falsificação de falências, comércio de futuros e falsificação de bens. Essas maneiras de disfarçar a prática de juros abusivos, usura, melhor dizendo, afetavam a todos, principalmente aos pobres. Por isso, Lutero exortava aos pastores que condenassem a usura, colocando-a na mesma classe do roubo e do homicídio, e não aceitassem agiotas na comunhão, a menos que se arrependessem.
claro. É importante observar que a preocupação de Lutero não era somente com a relação ao uso individual do dinheiro, mas principalmente quanto ao sério dano social inerente na idolatria das leis do mercado. A ideia de um mercado impessoal e de leis autônomas da economia era repugnante para ele, pois a percebia como idólatra e socialmente destrutiva. Na prática, Lutero instituiu diversas ordenanças como parte da sua convicção de que políticas sociais para prevenir e remediar a pobreza são uma responsabilidade cristã, no sentido de criar uma nova consciência e responsabilidade dentro das igrejas. Ele conseguiu desespiritualizar a pobreza e levantar diversas soluções práticas para erradicá-la. Começando em Wittenberg, criou uma caixa comum, chamada Caixa Comum, para o trabalho social, com fundos de doações e complementado depois por impostos. Mendigar era proibido. Empréstimos sem juros eram oferecidos a artesãos que podiam pagar de volta da forma que pudessem. Havia provisões para órfãos sem recursos, filhos de famílias pobres e dotes para o casamento de moças pobres. Para quem já tivesse tomado um empréstimo a juros altos, o Caixa Comum, em qual ele se referia, o refinanciaria por volta de 4% ao ano. Havia também um auxílio para a educação ou treinamento vocacional de crianças pobres. Esta era a visão a respeito do capitalismo. Na prática, Lutero instituiu diversas ordenanças como parte da sua convicção. Então, apesar de seu fracasso em mudar a sociedade civil, muitas pessoas em gerações posteriores continuaram tentando, dedicando seus esforços em direções totalmente erradas. Esta ideia ainda existe até hoje entre diversos grupos e movimentos assim. Não devemos aceitar o dinheiro como senhor da vida, mas considerá-lo como um dom de Deus para servir ao próximo. Lutero acreditava desta forma. Então, vamos aqui ao terceiro tópico desta lição. Espero que esse trecho que eu trouxe um pouco de história do relacionamento do crente com o dinheiro e o capitalismo tenha aí esclarecido. Lembrando que esse era o pensamento de Lutero, né? A convicção de Lutero. A doutrina bíblica da mordomia cristã. Seu primeiro subtópico nos diz: Deus, o Criador e Provedor. Diz o seguinte: o primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, diz o Salmo 24, verso 1. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Então,
Tenha isso em mente, que ser dizimista e ofertante nada mais é reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Então vamos agora ao segundo subtópico do terceiro tópico, que nos diz o seguinte: o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Somos despenseiros, não somos donos. Somos despenseiros, mas não somos donos. Que fique claro. Quando usamos esse princípio para todas as áreas da nossa vida, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá em 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Deus requer que eu dê o dízimo de tudo quanto ganho? Deus requer que eu dê o dízimo de tudo quanto ganho? Essa é a pergunta. 2 tipos de dar são ensinados consistentemente durante toda a Escritura. Dá para o governo, sempre compulsório, e dá para Deus, sempre voluntário. O assunto tem sido grandemente confundido, todavia, por alguns que entendem mal a natureza dos dízimos do Velho Testamento. Os dízimos não eram primariamente ofertas a Deus, mas taxas para suprir o orçamento nacional em Israel. Porque Israel era uma teocracia. Os sacerdotes levíticos atuavam como um governo civil. Assim, o dízimo levítico foi um precursor, por assim dizer, do imposto de renda de hoje, visto que era um segundo dízimo anual requerido por Deus para suprir uma festa nacional. Taxas menores foram também impostas ao povo pela lei. Você pode conferir lá em Levítico capítulo 19, versículo do 9 ao 10, se eu não estiver enganado, e Êxodo também no capítulo 23, no versículo 10 a 11. A linha de direção para a nossa doação para Deus e sua obra é encontrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo do 6 ao 7. Então, temos bases bíblicas para tais práticas. E digo isto, que Paulo diz também o seguinte, e ele diz o seguinte: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. O ponto é que usamos o princípio bíblico para manter
a obra de Deus em pleno funcionamento. Existem departamentos que precisam de recursos financeiros. Ou acha que pagaremos aqui com alimentos, né? Pagar água, luz, IPTU, manter missionários e afins. Impossível, não? Devemos sempre analisar o contexto, né? Tempo e espaço. O que é muito importante aqui é frisar e corrigir uma falácia que propagam por aí e que dizem que o crente paga dízimo. O crente não paga dízimo. O crente devolve a Deus parte daquilo que ele recebe da parte de Deus. Então, dito tudo isso, trazendo um pouco de história tanto da parte da reforma como da parte israelita, vamos agora para a conclusão desta aula. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que se sente agradecido por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e oferta na obra de Deus são privilégios dispensados ao que são membros do corpo de Cristo. Bom, esta foi a aula 10. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. Espero que eu tenha sido claro e que a aula tenha sido edificante para você. Eu fico por aqui. Espero você na próxima videoaula e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.